Amém. Então a nossa fé está sendo somada, e isso é um objetivo. A gente soma a nossa fé para sermos fortes. A minha fé não vai salvar a do irmão, nenhum irmão vai salvar a minha, mas quando estamos juntos, elas se somam, nós nos fortalecemos. A inspiração da irmã Expedita foi importante. Mas, amados, vamos hoje dar início à nossa pequena mensagem de final da Escola Sabatina. Eu saúdo os irmãos com a paz. E nossa proposta para hoje é a exposição do capítulo 13 de 1 Crônicas, capítulo 13. Tivemos aqui semana passada 2 Reis, capítulo 20, que foi a história de Ezequias, né? Ezequias foi um rei exitoso, um rei muito rico, um rei muito idealista, né? Ele transformou Jerusalém, ele fez muitas obras em Jerusalém. Até os dias de hoje tem marca de Ezequias em Jerusalém. Foi um grande rei, mas não foi perfeito. No fim do seu reinado, ele teve uns vacilos, mas mesmo assim é considerado um dos bons reis de Israel por Deus. Ezequias, sabe a história dele, ele pede mais 15 anos. Ezequias teve uma doença e diz que o profeta passou lá, o profeta Isaías, e falou para ele: olha, se prepara que você vai morrer, prepare sua casa. É tipo, faz um inventário, aí prepara sua casa porque você vai morrer. E ele ficou muito triste. Ezequias chorou muito. Ninguém quer morrer, né? Mesmo na velhice. E diz que ele se desmanchou em pranto assim que soube, foi logo orar, entrou no quarto desesperado e dispensou. E o profeta saiu andando, e quando ele terminou a oração, o Senhor manda Isaías voltar. Isaías nem tinha saído das dependências ainda do palácio, e dizendo que iria dar mais 15 anos para ele. E ele faz toda aquela prova, né? Senhor, mas será que isso é verdade? Me dá uma prova que isso é verdade. Aí o profeta disse: tudo bem, que o sol decline 15 graus ou que ele retroceda. Então o Ezequias foi bem incisivo, disse: não, que ele retroceda, porque andar para frente já é normal. Só ele queria que a prova fosse muito contundente, e isso aconteceu, né? Disse que voltou lá no relógio de Acais, que era um relógio que mostrava a sombra do sol, né? Então a sombra do sol voltou. E Ezequias viveu mais 15 dias, aliás 15 anos, mas a palavra diz que foram 15 anos que ele se orgulhou durante esses 15 anos, e foi mostrar tudo para os prováveis inimigos de Israel, que era a Babilônia. Enfim, os babilônicos vieram, tomaram Jerusalém. Ele não foi muito prudente nesses 15 anos. Então seria melhor ele não ter vivido esses 15 anos, assim, num resumo. Mas enfim, é uma história que muito contada, a história de Ezequias, por esses fatos, né? Talvez ele ficou muito empolgado, muito orgulhoso. Olha, o sol declinou 15 graus. Eu sou muito importante. A gente não sabe o que aconteceu, mas se sabe que ele se orgulhou, diz lá, que ele se orgulhou durante esses 15 anos, teve isso. Mas, amados, hoje, a proposta para hoje, vamos deixando Ezequias para trás, é Crônicas, segundo Crônicas 13, que fala sobre o resgate da arca. Vamos fazer uma pequena oração, em seguida vamos ler alguns versículos. Santo, santo Deus, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus Criador, nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa de oração.
nesse momento para pedir, Senhor, que nos conduza essa pequena leitura que vamos fazer em teu livro santo, que ela sirva de subsídio para a nossa fé, que a gente jamais venha se afastar do teu plano para resgatar as almas. Enfim, conduz cada um de nós aqui, inspira, que teu Santo Espírito esteja na nossa mente, guiado por ti. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o livro de Crônicas, como vocês sabem, é tipo uma repetição dos livros dos reis, né? Crônicas quer dizer história dos reis, né? E os reis já tiveram sua história lá no Primeira Reis, Segundos Reis, e aqui Crônicas dá outros detalhes da vida dos reis de Israel e principalmente dos reis de Judá. E aqui Davi, já falamos de Davi, sobre seus pecados lá atrás nos livros dos reis, e aqui fala mais um pouco de Davi na ocasião que Davi tenta trasladar, tenta resgatar a arca do Senhor. A arca do Senhor, nós temos algumas fotos da arca do Senhor, e é um objeto, um utensílio muito importante na história de Israel. Entre os 7 mobiliários que consta no templo do Senhor, a arca é o principal. A arca, ela é composta como se fosse 2 mobiliários, né? Porque consta a arca e também a tampa do propiciatório, ou seja, a tampa da arca. São 2 mobiliários juntos, né? Eles sempre um serve o outro. E nesse sentido, por ser tão importante, a arca do Senhor era colocada num lugar especial. Apenas uma vez por ano ela era visitada, no dia do perdão, o dia da expiação, e ela representava o caráter de Deus diante da sua importância, né? Lá estavam os 10 mandamentos, lá estava a representação dos levitas, né? A vara, o cajado de Levi, o cajado que representava os levitas, de Arão, né? E um pouco de maná, aquele maná que foi dado no deserto para os israelitas. Ou seja, ali estava a presença de Deus, em suma, era como se fosse a presença de Deus. Era lá que uma vez por ano o Senhor se manifestava com o seu perdão para o povo, diante da tampa do propiciatório, ou seja, diante da tampa da arca, o Senhor aparecia. E daí a importância da arca, era muito importante a arca. E essa arca, ela foi muito disputada, às vezes também até desprezada pelos próprios israelitas. Diz que Salomão não deu muita importância para a arca, ou seja, também a história de Salomão também é muito carregada de idolatria, sabemos disso. Ele, enfim, depois veio outros reis aí, Manassés também, misericórdia, Manassés lá na frente também lipendiou o templo do Senhor. Mas aqui estamos falando de Davi, e Davi era um rei segundo o coração do Senhor. Davi teve uma vida cheia de problemas, mas era um homem que tinha também a capacidade de se arrepender, a capacidade de se desmanchar em lágrimas e pedir perdão ao Senhor. E é por isso que ele é sempre considerado, Davi, um homem segundo o coração, segundo o meu coração. Sempre tem essas frases na Bíblia da parte de Deus, colocando Davi nesse patamar. E aqui Davi, empolgado, ele queria resgatar a arca. A arca estava com os filisteus. Os filisteus tomaram essa arca. Tudo tem um propósito, né? Deus poderia não ter permitido que eles tomassem a arca, mas
Por algum motivo eles roubaram, ou seja, eles sequestraram, enfim, levaram a arca lá para o seu reinado e colocaram essa arca lá junto dos seus deuses, né? Diz que tinha lá o deus Dagon, e essa arca ficou lá nesse lugar especial. Mas diz que a arca todo dia amanhecia Dagon caído no chão, e ele não entendia. Colocaram Dagon no lugar, Dagon amanhecia no chão, e eles começaram a entender que tinha alguma coisa a ver com a arca do Senhor. Eles acharam que a arca era um amuleto, né? Já que Israel também ganhava as guerras com a arca, algumas guerras levava a arca na frente, e eles, entendendo que seria algo poderoso, levaram para eles, conseguiram levar essa arca. Deus permitiu por algum motivo, como disse. Só que eles perceberam que a arca estava causando problema para eles lá. Não foi só Dagon que se quebrou, que se desmanchou, que caiu, mas também estava começando a surgir doenças, né? Tumores nos príncipes, nas pessoas importantes. E aí eles chamam os adivinhos dele para tentar saber o que deveria acontecer, o que estava acontecendo, e os adivinhos dizem: olha, essa arca é do Deus de Israel lá, vocês têm que mandar ela de volta. O castigo está acontecendo porque essa arca não deve ficar aqui. Enfim, para resumir, eles preparam um carro de boi novo, porque os adivinhos dele alertaram ele que deveria ser algo assim especial para devolver essa arca. Deveria até levar presente para justificar o arrependimento deles. Enfim, eles fazem um carro novo, também seleciona vacas que nunca tinha carregado nada nos ombros, e coloca aquela arca e manda de volta para Israel. Coloca a arca dentro, em cima do carro, e manda para Israel. E Davi, claro, ele vai tentar resgatar essa arca. Mas vamos para a história aqui. São 14 versículos do capítulo 13, não é muito, mas nós temos aqui de 1 ao 4 versículos, nós temos o plano que eles estabelecem. De 5 a 8 nós temos o plano já dando segmento, né? Do 9 ao 10 há um silêncio no meio da festa, porque houve aquela tragédia de Uzai ter sido morto por tocar na arca. Do 11 ao 13, a tristeza e a prudência de Davi. Finalmente, o versículo 14, nós temos a arca na casa de Obed-edom e as bênçãos recebidas por ele. Mas vamos aqui no início. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandava grupos de 1000 homens e grupos de 100. Davi é um homem prudente, né? Humilde, ele consulta todos os seus companheiros, seus correligionários, toda a corte, para montar um plano para resgatar a arca. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, olha, se vocês acharem bom, muito interessante, e se for isso a vontade de Deus, ou seja, do Senhor, até aí tudo bem, nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto de todo Israel, né, nossos irmãos israelitas, e aos sacerdotes, levitas, nas suas cidades, para dizer a eles que venha se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a arca da aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. O reinado de Saul foi esquecido, né? Não foi nem no de Salomão, como eu falei antes. Foi no reinado de Saul. Saul perdeu a arca. Olha, irmão, o plano é bom. O mobiliário mais importante do templo do Senhor, que representava o caráter de Deus e doava perdão através daquele mobiliário, eles estavam agora querendo recuperar, porque não estava com ele. Era uma desonra para Israel não ter sua arca. A arca
foi feita para um objetivo santo. Ela ficava no lugar santo dos santos, era um dos 7 mobiliários do santuário. E agora o plano estava sendo montado para conseguir a arca. Do versículos 5 a 8, nós vemos o plano dando certo, né? Vejamos o versículo 8 aí, para não tomar muito tempo. Apenas o versículo 8, que diz o seguinte: então Davi e todo o povo começaram a dançar. A arca chegou, 2 pessoas estavam conduzindo os bois, né, orientando, que aqueles bois saíram de lá, mandados pelos os inimigos de Israel, os filisteus, né? Eles foram guiados apenas por Deus. A partir do ponto que Davi tomou conta, 2 pessoas iam tentando e tudo mais, e estava tudo certo, olha só. E havia dança que Davi convocou todo mundo, era uma festa. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças e louvou a Deus. Eles cantavam, eles tocavam instrumentos musicais, isto é, harpa, lira, tambores, pratos, trombetas. Era uma grande festa. Davi estava muito empolgado. Ele achava que estava fazendo a coisa exatamente como Deus queria. Ele estava sincero com as suas intenções. Mas talvez o processo de como deveria resgatar a arca é que não estava certo. E aí a gente vê que a lição que a gente tira, uma das lições é: nem sempre Deus aprova o processo. Aliás, Deus não quer o resultado com um processo que não seja correto. Deus quer o processo correto. E nós vemos que talvez por algum motivo não estava certo. Porque a gente vê aquele acontecimento que está aí no capítulo entre 9 e o 10. Um silêncio no meio da festa. Ou seja, um dos títulos que daria para a gente dar um silêncio na meio da festa. Quando chegaram ao campo de debulhar, né? Cereais que pertencia a Guidom, os bois tropeçaram, e então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. E isso aí foi, Deus se utilizou dessa imprudência dele e veio o castigo. O versículo 11 diz que ele morreu, né? Ele morreu Deus veio com castigo, ele morreu, e uma tristeza muito grande ali. A festa parou e Davi, muito triste, uma certa revolta e uma certa prudência também. Ele ficava entre uma coisa e outra: o que é que eu vou fazer? Por que tudo isso? Todo o povo de Israel foi consultado, consultei, orei ao Senhor, estamos fazendo o melhor, mas o que foi que aconteceu? Ou seja, ele, depois dessa tristeza, está lá no versículo 13, de 11 a 13, a tristeza e a prudência de Davi. Ele foi prudente. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: agora como poderei levar comigo a arca da aliança? Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi, né, Jerusalém. Em vez disso, ele deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom, que era da cidade de Gade. A arca ficou ali 3 meses,
E Deus abençoou grandemente aquela família, né? De Obed-Edom e tudo que era dele. Ou seja, grande mensagem temos aí nesse capítulo 13, na tentativa de resgatar a arca por parte de Davi. Ou seja, amados, o que deu errado nessa operação, o que estava errado, o que Deus não gostou, por que aconteceu? A gente percebe que muitas vezes a gente tenta dar um jeitinho para ajudar Deus, ou tenta dar um atalho, fazer um atalho para conseguir nossos objetivos finais. E muitas vezes não é isso que o Senhor quer, ou geralmente não é isso. Deus nem sempre está interessado no resultado final, mas no processo pela qual você vai conseguir seu objetivo final. O objetivo final tem que ser conseguido de maneira lícita. Você não deve mudar, você não deve buscar atalho, você não deve passar por cima de ninguém para conseguir seus objetivos. O objetivo de Davi era, sim, resgatar a arca, um objetivo nobre, um objetivo santo, mas o processo talvez é que Deus não se agradou. Como sabemos, aquela arca ela foi projetada, era uma arca que tinha mais ou menos 1,20 m de comprimento, por uns 50 de largura aproximadamente. Ela tinha argolas do lado, 4 argolas com os varões de ouro, para ser conduzida por pessoas qualquer não, apenas os levitas. Elas não eram para ter sido conduzidas por bois a partir do momento que Davi toma posse. Tudo bem, os filisteus mandaram com boas intenções de arrependimento, sim. O que eles tinham de melhor, o que eles achavam que era melhor, era bois e aquele carro novo, sim. E Deus, tudo bem, Deus aceitou, porque eles não conheciam a vontade de Deus e nem tinham obrigação de conhecer, já que eles eram anti-Deus de Israel. E eles mandaram o carro no boi, nos bois que nunca tinham levado carga. O carro era novo, mandaram os presentes, tudo bem. Mas a partir do momento que Davi toma posse, toma domínio da arca, ele deveria tirar a arca dos bois, do carro, dispensar os bois e o carro, e os levitas que deveriam fazer esse trabalho. Ou seja, a arca não deveria continuar. Veio até ali, sob o domínio dos filisteus, tudo bem. Mas a partir dali ela deveria estar sob os cuidados dos israelitas. Estava já sob os cuidados e domínio, sim. Davi deveria ter seguido o protocolo, o processo correto, que é levar a arca em seus ombros, ou seja, nos ombros dos levitas. Eles que deveriam carregar a arca. E ele esqueceu desse detalhe. Continuou levando a arca de uma maneira incorreta. E Uzai, na sua sinceridade, no seu cuidado, a arca ia cair, aparentemente. Os bois talvez baixaram a cabeça para comer alguma coisa, né? Ou tropeçaram, como diz. E ele foi com a mão, e o Deus mostrou ali a sua insatisfação com o formato de como a arca estava sendo levada. Ou seja, Deus quer que nós carreguemos nas nossas costas os mandamentos. É para nós, não é para os bois. É tudo um simbolismo. Deus determinou que eram os levitas. Era 4 pessoas que levavam, 4 levitas, né? Eram 2 varões entre argolas, e eram os levitas que deveria carregar, assim como sempre foi.
E a lição que a gente tira é essa: Deus não aceita atalhos, não aceita jeitinho. Deus quer o melhor e é isso que devemos fazer. Até mesmo os filisteus lá tentaram fazer o melhor. Botaram um carro novo e uns bois que nunca tinham levado carga, demonstrando respeito. Agora, a partir de Davi teria que ter feito uma reflexão para saber como deveria levar a arca. E ele esqueceu, talvez empolgado, era uma festa, era milhares de pessoas estavam ali, músicos tocando, e era uma festa, mas enfim veio um silêncio no meio da festa. E nós devemos ficar atentos para que também que não venha esse silêncio no meio da nossa festa. Quando a gente acha que está melhor com Deus, às vezes a gente não está, às vezes tem uma falha que está acontecendo, que a gente deve pedir orientações a Deus, deve pedir revelações, para que o Senhor nos oriente a fazer exatamente como é o correto, e não fazer atalhos na nossa vida, né? Como o mundo inteiro faz atalhos, achando que a festa vai continuar, mas de repente pode ser que a festa seja cortada ali no meio, seja parada, para que a pessoa faça uma reflexão. Então, o silêncio aí no meio da festa é exatamente para Davi fazer uma reflexão. E ele fez essa reflexão, é tanto que ele não levou a arca para Jerusalém. Ele preferiu deixar na casa de Obed, né? Obed-Edom, tipo assim, para saber o que ia fazer depois. E ela passou lá, parece que 3 meses, e ela foi bênção para aquela família. O Senhor demonstrou bênção para aquela família, demonstrando que qualquer um que se aproxima da arca, ela traz bênção. Ou seja, quando eu digo a arca, é no simbolismo de Deus. Deus representa, a arca representa o Senhor. Então, amados, podemos tirar muitas lições dessa leitura, mas a principal é que Deus não aceita jeitinho. Deus prefere que a gente faça o processo correto, não importa o tempo, mas que a gente faça da maneira que o Senhor quer. E quando a gente tenta fazer da maneira que o Senhor quer, mesmo que haja uma falha, o Senhor vai nos ajudar a conduzir, mas o processo tem que estar correto. Então, quando muitos hoje mudam o dia do Senhor para amanhã, é mudando o processo, é dando um jeitinho para se livrar, porque acha pesado passar 24 horas se dedicando ao Senhor, e tantas outras situações em que o mundo continua dando jeitinho para facilitar a sua vida. O mundo, muitos estão tentando se amoldar ao mundo, achando que Deus vai aceitar. Que nós não seguimos, não possamos seguir esses exemplos, que a gente possa buscar no Senhor o processo correto de estar junto com Ele. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E vamos fazer uma oração para terminar. Santo, Santo Deus, poderoso, Criador, mais uma vez, Senhor, estamos agradecidos porque o Senhor tem nos acompanhado, que o Senhor tem nos orientado. E nesse momento pedimos que o Senhor continue conosco, nos ensinando o processo correto, que a gente não venha dar jeitinho, mas que a gente venha passar exatamente pela vontade do Senhor. Nos ensina, nos conduz, nos dá revelações para que a gente possa ser digno de estar contigo. Enfim, Senhor, nos abençoa e nos guarda, perdoa nossos pecados. Vai nas nossas casas, vai nas nossas famílias também, faz um processo de renovação naqueles que estão entristecidos, naqueles que estão em meio às trevas, que o Senhor coloque luz. Que o Senhor nos dê cada dia o discernimento de saber a Tua vontade e segui-la segundo o processo correto que o Senhor nos ensina.
Enfim, Senhor, nos abençoe, nos guarda, nos conduz segundo a Tua graça, renova em cada dia em nós o nosso desejo da salvação em Cristo Jesus. Faz um milagre na nossa vida, naquilo que a gente não pode resolver, e nos dá condição e força para resolver as coisas possíveis. Enfim, nos conduz segundo a Tua graça. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou cantar um corinho para as bênçãos finais. Estamos no dia do Senhor, nossas lutas deixamos para trás. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos. O amor de Deus e a companhia do Teu Santo Espírito esteja sobre nós hoje para todo sempre. Amém. Então, uma feliz semana para todos, sendo da vontade do Senhor. No próximo sábado estamos em algum lugar honrando o Senhor. Aliás, todo dia é dia de honrar o Senhor, né? Mas o sábado a gente tem um encontro especial, né?